Mesma coisa, né? Eu fui pelo link do que chegou no e-mail também e me trouxe para cá novamente. Seu microfone tá desativado. Eu tô recebendo vários e-mails e eu não sei nem mais qual que eu tô conectando. Nossa, O que eu recebi aqui, quer ver? Chegou. hum, chegou 5:55. Nossa, 5:55. pois é. E é esse mesmo link aqui. Ingressar por onde? Tem uma ideia da reunião, mas imagino que é. Tá muito estranho isso. E o assessor da sessão também não tá, é Paulo Roberto. Eu sou a suplente. Ó, chegou mais uma moça. Olá, boa noite, Olá, boa noite, Marissa, tudo bem? tudo certo? Boa noite. Vocês vão apresentar trabalho hoje? Sim, Sim. É, só. Então, acho que estamos no link certo. Eu e a Ana, a gente estava conversando aqui antes, que a gente não sabe ao certo qual é o link, porque enviaram por e-mail, daí tem do site, aí aí eu tá vim pelo site. atualizando, mas eu acho que acho que é esse. Ambos nos enviaram para cá, tanto pela É, plataforma quanto pelo link do e-mail. A gente só estava achando curioso, até então estavam só nós duas, né? Não Ah, sim. tinha gente. e são 4 trabalhos, né? Mas, né? Aí eu não sei se os outros dois, para mim não aparece o nome deles. Eu sou a assessora suplente da sessão, mas eu não recebo o nome de cada artigo, né, de cada pesquisa. Tem a pesquisa em si, né? Aí eu recebi 4, né? Então teriam faltando Uhum. dois e mais o assessor principal da E sessão. professor moderador também, né? Exato. É Paulo, isso aparece para mim. Uhum. Paulo Roberto da FAIMA. Eu sou assessora suplente. Enfim, não sei se a gente espera os outros. Vou tentar talvez pelo celular, ver o que que aparece. Mas é alguém entrando aí, eu acho. Maria Eduarda. Ai, coisa boa. Olá, boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava com problema para conseguir entrar na sala. Na Ah, verdade, eu acho que eu tava tentando entrar, mas não tava como se não tivesse disponível ainda. Não tinha ninguém, eu entrei e fiquei sozinha. você entrou em outro link, depois entrou em outro novamente? Como é que foi? Não, eu entrei pelo que estava no e-mail, só que depois eu recebi um outro e-mail dizendo que tinha tido atualização. Exatamente. Uhum. Eu não sei por que que eles estão fazendo isso. A gente teve toda uma reunião, uma capacitação já há tempo, para a gente organizar, alinhar bem essas questões. E agora, já tem o link que é lá no site, eu não sei por que que eles estão encaminhando outros por e-mail. Vai entender. Deixa eu só tirar aqui. Faltando mais um menino que é menino, menina, não sei. Não tem o nome dos autores. E o assessor da sessão. Certo. Mas eu estava na mesma situação também, estava tentando conectar e tava eu. Eu não, desculpa, não aparecia ninguém, né?
Tarde. Olá, tudo bom, Nadine? Você Vou nos apresentar. escuta? Desculpa. Tá travando um pouco para mim, pelo menos. Tenta falar um pouco. Vamos ver. Agora vai? Ah, eu acho que melhorou. Melhorou. Fechando aqui uma janela, porque eu tô com um monte de coisa aberta. Tranquilo, tudo bem. Você conseguiu conectar tranquilo na sala? Então, eu fiquei um tempão aqui porque tava aparecendo, a reunião vai iniciar em tanto tempo, e toda hora o tempo aumentava. Daí eu peguei e atualizei, daí apareceu que já tinha iniciado. É. Tu recebeu por e-mail alguma atualização, alguma questão? Não, Ah, tá. Não, a gente estava meio que na dúvida de qual link que era o certo para conectar, porque tinha um no site, aí por e-mail aham. enviaram, e depois atualizaram por e-mail. É, eu entrei pelo site agora, não foi pelo e-mail não, mas eu nem, o horário também parece que parecia outro aqui, daí eu só entrei no link. Sim, tranquilo. Tô acreditando que deu certo. Agora, pelo menos, eu acho que a gente está com todos os autores. Vai ser uma sessão feminina, pelo que eu tô vendo, né? Tinha um assessor da sessão, que era o Paulo. Também não sei se ele está com dificuldade de acesso, porque essa questão toda, né? Qual era o link correto, enfim. Uhum. Mas que bom que a gente se encontrou, né? Se encontramos no online, se encontramos. Eu Quem acho sabe que a gente. pode ser isso também, porque eu tava ali e realmente, tipo, eu tô desde 5h50 esperando o tempo. E toda hora, tipo, aumenta um minutinho, assim. Acho que ele volta um segundo e vem dois. Tá, não tá batendo o tempo. Eu falei, gente, isso tá errado. Não, vem isso. Também conectei ele em torno de 15 para 6. E não aparecia ninguém, não aparecia ninguém. Daí eu saía, conectava em outro, e daí enviava um novo e-mail com uma nova atualização, né? Entrava nesse novo link e não aparecia ninguém, ninguém, ninguém. Eu digo, tá. É, então eu acho que é eu que estou errado. Até que foi aparecendo aos poucos. Apareceu a Ana, a Maria, Marisa, agora você. Agora a gente conseguiu se encontrar. Não sei se a gente aguarda o outro professor conectar. Vocês mais ou menos têm quanto tempo para apresentação? São 15, né? Acho que são 15 minutos. Minutos? São Quem sabe 15. vocês querem ir compartilhando, porque o Zoom, pelo menos, não, para mim não é tão familiar, né? Para mim é mais o Meet que é familiar. Quem sabe vocês tentam ver se vocês conseguem compartilhar cada um e depois a gente inicia as apresentações. Então, por Certo. vocês também, se E vocês testando, né? querem compartilhamento ali, é ali em compartilhar naquela flechinha verde. Alguém está tentando? Pode tentar. Tem alguma ordem de Deixa eu apresentação? É tentar a aqui, ordem que tá então. onde? Porque eu vi Vamos ver aqui no tem a site. programação, mas daí tem horas que tá pelo número do artigo, quando você abre tá por uma outra ordem, daí eu não sei qual que é. Vamos ver, o que que parece para mim aqui? Responsabilidade fiscal, um estudo comparativo da adequação dos municípios mineiros de grande porte, a LRF, depois a Accountability na educação, revisão bibliométrica, depois interfaces teóricas sobre mortes violentas, uma investigação sistemática de aspectos vinculados ao fenômeno entre os anos de 2000 e 2025, e depois planejamento participativo em educação pública, uma proposta de um modelo analítico para as políticas educacionais sustentáveis. Todos O os meu temas. não é nenhum desses. Eu O também Nem o não. meu meu. também não é nenhum desses. Ai, meu Deus. E agora? Que ótimo. Então eu estou no lugar errado. Minha nossa. Vocês tinham conseguido ver o compartilhamento? Os trabalhos de vocês Não. são sobre gestão Não? pública? Sim, Bom, pelo menos isso. Eu sou. não, a temática tá certa. Ah, pelo menos isso, tá? Não é administração pública. Não é, pelo menos é uma área que eu conheço, leciono sobre administração pública, é o curso que eu dou aula. Mas, meu Deus do céu.
Era esses. Deixa eu até ver de novo no site. Se não é sessão de amanhã, esses trabalhos. Não, dia 10/11, das 18 às 19h30. Agora deu certo, gente? Apareceu. Sim, apareceu. Para Então mim tá apareceu. Agora abriu, só tava Políticas preto, mas já, públicas já foi. anticorrupção e formação da agenda. beleza. Tá testado, então. Vamos para a próxima. Ok, vamos tentar a próxima aí. Marisa, você quer tentar? Só tá sem áudio, Marisa, Aparece para você? compartilhou, aham. Ah, então perfeito. Múltiplas Ok. lojas. Uhum. Nadine, você quer compartilhar? Certinho, impactos, né? Maria Eduarda, você gostaria de compartilhar? Sim. Uhum. Benefícios de prestação continuada. Bem certinho. Isso. Vamos seguir essa ordem, então, das apresentações, assim. O que vocês acham, meninas? Pode ser? Pode ser? Hum? Comigo começando, né? Pode ser, Ana. Se você puder, a gente agradece. Certo. Posso começar ou a gente vai esperar mais um pouquinho ainda? Acho que não, né? Acho Eu que o acho que professor teve podemos. uma dificuldade estrutural. Exatamente. Eu acho que vamos dar início, senão a gente vai atrasar. Então, tá bom. Fica à vontade. Certo. Tá compartilhando certinho aí para todo mundo, né? Certinho, Ana. Então, tá bom. Deixa eu marcar o tempo aqui também para eu não atrasar. Gente, boa noite para todas vocês, né? Já tivemos a oportunidade de trocar aqui umas palavrinhas de preparação da sessão de discussão. Meu nome é Ana Carolina Azevedo, eu sou mestre na área de administração pública e atualmente eu sou doutoranda aqui no programa de administração da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Então, estou falando com vocês daqui de Minas. E o artigo que eu vou apresentar aqui, né, e discutir com vocês, ele tem o tema Políticas Públicas Anticorrupção e Formação da Agenda. Eu realizei uma análise da Lei Anticorrupção brasileira. E aí. Eita, peraí, que eu perdi só o passado aqui. Foi. Meu tema, então, né, da pesquisa, ele passa pelo problema social e institucional da corrupção, né, um problema que, ao mesmo tempo, ele é um velho conhecido nosso, digamos assim, né, no contexto brasileiro. O tema da corrupção, ele está presente aí ao longo da história, marcando, né, diferentes momentos históricos, eleitorais, políticos. Tem uma questão cultural também bastante presente no debate. E, ao mesmo tempo, ele tem uma face mais contemporânea, né? Cujo início é localizado ali a partir da década de 90, muito vinculado a esse movimento da globalização, da transnacionalização, né? Dos grandes conglomerados empresariais e os fluxos mais livres e mundiais de capitais. E, ao mesmo tempo, diante disso, um movimento muito forte de tentativa de respostas institucionais, né? Sejam pelos organismos multilaterais, seja também pelos governos aí de diferentes países. No caso brasileiro, a gente pegando aí como marco a redemocratização também, né? A gente tem um fortalecimento e a criação de órgãos e instituições de controle
E isso tem trazido para o país diversos avanços, né, no sentido de controle, de prevenção da corrupção. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitos desafios, né, e é uma temática que ainda desafia muito tanto o Estado quanto a sociedade brasileira. Nesse sentido, o objetivo geral aqui da pesquisa que eu desenvolvi, que eu vou apresentar para vocês, foi analisar quais fatores influenciaram a abertura da janela de oportunidade, né, para a instituição aí dessa lei, que é a Lei 12.846 de 2013, e é mais conhecida como Lei Anticorrupção. Qual que foi a justificativa, né, para esse trabalho que eu desenvolvi? Existe uma incipiência de pesquisas focadas aí em políticas e instrumentos anticorrupção, apesar de ser uma temática sempre presente no debate nacional, academicamente, teoricamente, né? A gente ainda carece bastante desse olhar científico para esse conjunto de iniciativas dentro do Estado. O que existe muitas vezes são análises normativas, análises jurídicas, né, muito voltadas para a própria interpretação dessas legislações, para aplicação pelo Poder Judiciário e menos para tentar compreendê-las, né, compreender esse conjunto de normas como, e aí retomando também, né, um conceito bastante tradicional de políticas públicas, aquilo que o Estado decide fazer sobre um determinado tema e da forma, né, como decide. E, ao mesmo tempo, a lei anticorrupção, ela completou aí uma década, né? Ela completou a primeira década, de sua instituição, mas ela ainda é um dos instrumentos mais recentes nessa temática no país. Então, hoje, as instituições estão debruçadas para institucionalizar e para aprofundar ainda mais, né, o fazer e as práticas a partir do que essa legislação veio estabelecer. O referencial teórico aqui, né, ele é focado no esquema, né, no modelo do ciclo de políticas públicas, que entende aí as diferentes fases, etapas, embora a gente saiba que não são necessariamente lineares, né, mas em termos didáticos ajuda a gente a entender todo esse caminho que, em geral, se percorre para a formação da política pública. No caso aqui, o meu foco, né, foi especificamente na primeira fase, digamos assim, nas primeiras fases, na fase de formação da agenda, e a lente que eu utilizei foi o modelo teórico dos múltiplos fluxos, né, que foi proposto aí pelo Kingdom, e que vai ajudar aqui a essa análise. E o que que esse modelo ele traz, né? Ele estabelece que quando a gente fala em formação de agenda em programas, políticas públicas, existem três fluxos decisórios que eles são relativamente independentes entre si, mas que em determinados momentos e sob determinadas circunstâncias eles podem convergir, e isso faz com que um tema, uma questão e uma forma de tratar, né, um problema social, isso adentre dentro da agenda decisória. Esses três fluxos, eles são os fluxos de problemas, o fluxo de soluções e o fluxo político. E quando há essa convergência, né, em algumas situações determinadas e com características determinadas que a gente vai conversar na sequência, surge então o que o autor chama de uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade é aquilo que faz, né, com que o tema alce aí consiga adentrar para dentro da agenda decisória de governo. E aí aqui é um esquema já bastante clássico desse modelo do Kingdom, né, exatamente ilustrando os três fluxos, a possibilidade que há de convergência entre eles, e como resultado, a gente sai com um tema que adentra a agenda governamental, dentre os vários temas aí que no dia a dia disputam a atenção, né, tanto da sociedade quanto do governo. Quando a gente fala então do primeiro fluxo, que é o fluxo de problemas, quais são as principais características, né, que esse fluxo traz? As características são a existência de indicadores que meçam e que evidenciem ali uma determinada questão, um determinado problema público. Uma outra característica do fluxo de problemas também é a existência de crises,
né? Ou crises mais latentes e prolongadas, ou então crises que surjam, né? Que sejam mais emergentes, e também eventos focalizadores ou feedbacks de ação. Então, aquilo que faz com que, de certa maneira, um problema ele se movimente e ele comece a ser percebido de uma forma mais intensa ou de uma forma diferente ali no conjunto da sociedade e no conjunto dos atores governamentais. O segundo fluxo é o fluxo de soluções. E aí ele está muito voltado assim à viabilidade técnica sobre tratar aquele problema, qual que é o nível de aceitação que o tratamento e que as soluções sobre aquele problema existe numa determinada comunidade, e aí que principalmente a comunidade de especialistas, né? E também a percepção, tanto do governo quanto da sociedade, que tratar aquele tema tem custos toleráveis. E isso acaba fazendo com que a ação, né, a decisão, ela seja mais, ela tenda a ser favorável. E o terceiro fluxo é o fluxo político propriamente. E aí está muito voltada para o humor nacional, o que está acontecendo naquela sociedade naquele momento, quais são as forças políticas que estão organizadas e como que elas estão se movimentando, e também, em muitos casos, se há mudança de governo. E isso faz com que o fluxo político ele se dê de uma forma diferente para as várias questões. Havendo, então, uma convergência entre esses três fluxos, surge a oportunidade de mudança, a janela de oportunidade. E essa convergência, ela depende das características de cada um dos fluxos autonomamente, mas ela também depende muito da ação do que o Kingdom chama de empreendedores de políticas, que são aquelas pessoas físicas mesmos, né, e também instituições, que tomam para si e lideram num determinado momento, né, a costura entre esses fluxos para fazer com que a janela de oportunidade aconteça. E aí a gente sai desse processo todo, né, com o acesso de uma questão à agenda decisória. A lei anticorrupção brasileira, para contextualizá-la bem brevemente aqui, a principal característica dela foi ter introduzido na relação entre as empresas, pessoas jurídicas e a administração pública, novas regras do jogo. E essas regras do jogo, elas passam sobretudo para um conjunto de sanções, de responsabilizações, para tentar combater o aspecto econômico da corrupção. Então, esse conjunto de mecanismos agora, ele tenta mexer, de certa maneira, no bolso das pessoas jurídicas, afetar por meio de sanções, né? E isso se traduz como uma inovação, no conjunto de normas brasileiras que até então não tinham um instrumento desse tipo. Então, a lei anticorrupção, ela é, sobretudo, um instrumento regulador de condutas. Esse é o sentido de atuação dela, né? E é isso, acho que o principal aqui para destacar. Aí vindo agora para a metodologia, né? Como é que eu fiz a análise desse tema sobre essa ótica teórica? Eu fiz uma pesquisa qualitativa, né? Por meio aí da revisão de literatura e análise documental. Eu coletei os dados, principalmente nos documentos legislativos, nos estudos, nos relatórios parlamentares e em discursos, né? Principalmente um discurso presidencial sobre a lei. Aqui nesse quadro eu sintetizei quais foram as principais fontes, né? E aí tá as convenções internacionais sobre a matéria, um estudo que foi produzido pela Fundação Getúlio Vargas, os vários normativos, né? Desde os normativos internos, anteprojetos de lei, até o que virou o projeto de lei 6826 de 2010, e analisei também toda a documentação da tramitação legislativa desse PL, um discurso da presidenta, na época era a Dilma, né, quando a lei foi publicada em 2013, e o texto da própria lei. E aí eu fiz a análise por meio de análise de conteúdo mesmo, né, fazendo lá aquelas etapas de pré-seleção, análise exploratória e depois as categorizações e análise, né, da presença ali das categorias e dos padrões, considerando como categorias todas aquelas características que eu comentei do modelo teórico, né? O fluxo dos problemas, o fluxo das soluções, o fluxo das políticas, quais eram os atores e os indicativos ali da janela de oportunidade.
Passando agora para os resultados, né? Em termos de fluxo de problemas, o que que existiu sobre a lei anticorrupção e que evidenciava que havia um fluxo de problemas ali? A percepção da corrupção na sociedade, e aí eu, né, elenquei aí, não vou entrar nos detalhes, um conjunto de indicadores e de pesquisas que existiam à época, que mostrava como que era percebido a questão da corrupção como um grande problema nacional. A gente estava aí naquele momento, e isso vai se conectar com o fluxo político logo à frente, de preparação para a Copa do Mundo, né? Então a gente vai lembrar ali do conjunto de questões, das grandes obras, dos escândalos. Então, havia muitas pautas ali de infraestrutura, sobretudo no país, e bastante casos de corrupção, e alguns deles até viraram escândalos, né? Então, isso era um indicador ali, do fluxo de problemas, e havia uma pressão internacional sobre o Brasil, porque, embora o Brasil já tivesse sinalizado uma atuação nessa pauta, tendo ratificado 3 convenções internacionais, né, da OEA, da OCDE e das Nações Unidas, o Brasil ainda não havia regulado uma parcela das disposições dessas convenções, que era exatamente a responsabilização de pessoas jurídicas. Então, isso consistia ali numa mora, o Brasil estava atrasado em relação a isso, e como essas convenções elas têm os mecanismos de monitoramento, o Brasil estava sofrendo pressão e cobranças quanto a normatizar e regular também em relação a isso. Passando agora para o fluxo de soluções, quais foram as principais evidências associadas à lei anticorrupção, né? Essas convenções que eu mencionei, elas difundiram um conjunto de práticas. Então, a gente está olhando para o contexto brasileiro, mas ele está inserido no mundo e está inserido no momento de tentativa de padronização de práticas anticorrupção entre os países. Então, isso também trouxe o repertório de alternativas, o que estava sendo feito, né, em outros lugares e o que poderia ser feito no Brasil. E aí se constituiu uma comunidade de especialistas, principalmente aí da área do direito, muito vinculados à Fundação Getúlio Vargas, que fizeram um estudo, e esse estudo, e a proposta, né, de encaminhamento do estudo é exatamente o modelo que virou a lei anticorrupção posteriormente. Com base nisso e nessas alternativas, formou-se um consenso também entre burocracias federais, e aí do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União, e essas burocracias juntas, elas propuseram um anteprojeto ao presidente da República em 2009, na época era o Lula, que veio a se constituir no projeto de lei. Esse projeto de lei ele foi apresentado em 2010, ele tramitou na Câmara durante 4 anos, então ele ficou ali tramitando, né, em várias comissões, e ele veio ganhar força, a janela de oportunidade dele apareceu no contexto, já passando para o fluxo político, que foram as manifestações de 2013. Então, em todo aquele contexto, e em busca de dar respostas, né, o governo brasileiro, na época já era a presidente Dilma Rousseff, ela se utilizou dessas alternativas que existiam da lei anticorrupção para tentar dar uma resposta. Então, no contexto ali das manifestações, né, o projeto de lei ele tramitou aceleradamente, né? Ele foi enviado para o Senado em 19 de junho, em 4 de julho já estava aprovado em regime de urgência, e isso traz, em linhas gerais, os grandes indicativos e as evidências sobre o fluxo político dessa lei. Aqui, só para ir fechando também a minha apresentação, é a aplicação daquele modelo teórico do Kingdom à lei anticorrupção, com a organização aqui, né, dos pontos principais que eu apresentei para vocês ao longo da exposição. E para concluir também, para a gente não atrasar, os principais pontos, né, é que o modelo ele se mostrou aplicável, ele se mostrou bastante explicativo desse contexto de formação da lei. Um grande ator, a liderança e o empreendedor da lei foi a CGU, a principal burocracia federal sobre a matéria, que se utilizou também da aprovação da lei para expandir suas competências. Então, houve ali uma atuação intencional e estratégica dessa burocracia. Em linhas gerais, o artigo ele lança luz, né, sobre essa temática. Ele é
a contribuição dele também é de uma forma de aplicar esse modelo teórico do Kingdom a um objeto nosso aqui na realidade do país, né? E também ele ajuda a visibilizar algumas dinâmicas de comportamento ali entre atores visíveis e invisíveis, né? E as características salientes dessa legislação. É isso, agradeço. Ótimo, Ana, muito boa a tua apresentação, ótimo. Contribuiu bastante com o tema de administração pública. O teu sotaque não tinha como dizer que não era mineira, né? Desde o início que eu comecei a conversar contigo, eu digo, não, ela é de Minas, porque não tem como não ser. O sotaque já diz, né? O meu daqui a pouco vai sair um bate. Eu sou do sul. Mas muito bom. Você pesquisa esse tema na sua tese ou assim foi alguma disciplina no doutorado que você fez relacionada à administração pública? Porque eu entendi que você faz doutorado em administração, é isso? É isso mesmo. Minha formação primária é em direito. Eu venho de graduação em direito e pesquisei no mestrado essa agenda da lei anticorrupção. Agora no doutorado eu estou fazendo uma transição. Estou olhando ainda para essa grande área, mas tentando olhar agora menos para as leis e mais para a política pública. Ah, entendi, faz sentido a associação. E o mestrado você fez em direito? Não, fiz em administração pública. Administração também. É, Olha só. É bacana, meu mestrado também foi em gestão pública e agora também sou doutoranda em administração. Mas eu leciono legal. em gestão pública. É um tema que eu gosto bastante. Muito bom, Ana. Vamos Obrigada, para a próxima gente. apresentação. Acho que é Marissa, não me lembro ao certo, é isso? Isso mesmo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok. É muito bom esses eventos, assim, porque a gente sai do nosso núcleo, do nosso centro de pesquisa, assim, e vê como tem pesquisas diferentes e temáticas, assim, que podem expandir o nosso pensamento, que podem até elucidar no sentido da gente fazer uma proposta para uma próxima pesquisa, né? Eu sempre gosto de participar, assim, porque às vezes a gente está tão acostumado, assim, a trabalhar sempre o mesmo tema, né? Dentro da nossa universidade, e quando a gente expande, assim, eu acho uma coisa fantástica, assim. Mas, enfim, vamos lá. Ana, não, Marisa, desculpa. Fica à vontade. Vocês já estão vendo a minha tela? Uhum, certinho. Perfeito. Bom, o título do meu trabalho, então, é Múltiplas Lógicas, Múltiplos Conflitos, uma análise sobre a revitalização do cais de Porto Alegre. Então, esse artigo foi feito em parceria com a Laura, foi o tema da dissertação da Laura do mestrado, e eu sou mestra em Gestão de Organizações e discente de doutorado pela URGS. Então, também pode vir um ba e um tchê aí. Também, Mariane. Bom, vamos lá. Aqui eu trago para vocês uma contextualização do trabalho, né, especialmente do objeto da nossa pesquisa, que é o Cais do Porto. O Cais do Porto, também conhecido como Cais Mauá, é mais do que uma seção fluvial de Porto Alegre, porque ele representa o berço histórico, natural e econômico da cidade. Então, toda essa região, ela abrange 8 armazéns, 180 mil metros e é protegido tanto pelo patrimônio nacional quanto municipal. Aqui vocês podem verificar em laranja a área do gasômetro e orla, em preto o destaque nas áreas dos armazéns e em verde as docas. Então, o nosso trabalho ele foca especialmente nessa área, nos projetos de revitalização apresentados à administração pública. O objetivo do trabalho é identificar as lógicas institucionais por trás dessas propostas de restauração do cais, especialmente o consórcio Revitaliza e o cais cultural. Então, o objetivo é analisar as implicações da escolha de um projeto ou outro para a sociedade porto-alegrense. A fundamentação teórica, então, na fundamentação nós iniciamos discutindo sobre lógica institucional. A lógica institucional, ela deriva da teoria institucional, que é uma vertente sociológica, um arcabouço teórico originado dos estudos de Selznick, e que se concentra no estudo das instituições sociais, culturais e regulatórias. A lógica institucional, por outro lado, ela é uma abordagem mais recente. Ela é datada ali de 1985, com os estudos de Alford e Friedland, e a ideia é a identificação de normas, valores e regras organizacionais que orientam tanto os indivíduos quanto as ações praticadas dentro do campo organizacional.
E a existência de mais de uma lógica, né, de diferentes lógicas dentro de um mesmo campo organizacional é significativamente comum. E isso não necessariamente significa uma coexistência harmoniosa ou uma coexistência conflituosa. Essa relação depende muito da heterogeneidade dessas lógicas. Então, o que se acredita, o que se pratica, o que prega cada uma dessas lógicas e como os atores envolvidos tendem a participar ou não, enfim, a direcionar as suas ações. Depois nós discutimos os grandes projetos urbanos. Os grandes projetos urbanos, os GPUs, são um fenômeno cada vez mais relevante nas cidades modernas. Então, eles são entendidos como grandes intervenções físicas nas áreas urbanas. E eles são constantemente associados ao crescimento e o desenvolvimento de cidades num contexto global. Então, tanto em regiões, em economias em desenvolvimento, quanto economias já desenvolvidas, muitos têm falado sobre os GPUs e as intervenções, né, os benefícios e as dificuldades, os prós e os contras dessas grandes intervenções urbanas. Esses projetos, eles não moldam apenas a paisagem física da cidade, mas eles são ferramentas estratégicas da gestão pública. Então, onde a gestão pública está investindo, está empregando esses valores, está empregando o recurso público. E muitas dessas GPUs, eles acabam evidenciando a prioridade desses atores. O que é prioridade para a gestão pública atual? O que foi prioridade para a gestão pública anterior? E muito dessa escolha, dessas prioridades, elas correspondem às lógicas institucionais. Aqui eu trago, então, com base na literatura, as duas lógicas que estão por trás desses grandes projetos urbanos. A primeira exalta os benefícios dos projetos e das parcerias público-privadas. Então, elas entendem os GPUs como a restauração e valorização do patrimônio público e enxerga, através das GPUs, a atração de novos investidores, moradores e consumidores. Então, uma revitalização geral da área que traz todos esses benefícios. Por outro lado, existe uma lógica que enxerga essas GPUs como uma transformação de espaço em mercadoria. Então, quanto nós estamos monetizando um espaço que é público, uma estrutura que é pública, estamos olhando para esse espaço, de fato, como mercadoria, e não um espaço social, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas fazem ali a gestão das suas próprias vidas. E essa segunda lógica, ela adverte também para os riscos envolvidos na implantação desses projetos. Aqui eu trago uma tabela para a gente identificar as principais diferenças entre a lógica da cidadania e a lógica mercantilista. Então, num primeiro momento, o sistema econômico, na lógica da cidadania, se enxerga o capitalismo como desenvolvimentismo social, enquanto a lógica mercantilista olha especificamente para a financiarização da cidade. Nas fontes de identidade, nós temos, na lógica da cidadania, o cidadão, na lógica mercantilista, o cliente, e reforçamos aquela questão mais do espaço visto como mercadoria, certo? Fontes de legitimidade. Ao invés de leis, nós temos contratos. Nas fontes de autoridade, ao invés de conselheiros de cidade, instâncias de participação social, nós temos a iniciativa privada, ditando essas regras e atuando de fato como autoridades. Na base da missão, ao invés de participação social, nós temos a geração de riqueza, uma lógica essencialmente capitalista, mercantilista. Na base de atenção, ao invés da relação cidadão-cidade, nós temos a competição por recursos. Na base da estratégia, ao invés do desenvolvimento, nós temos o crescimento. Na lógica de investimento, ao invés de recurso público financiando a governança pública, nós temos já o recurso público financiando a governança privada. E, por fim, no mecanismo de governança, ao invés da nova governança pública sob controle social, essa governança ela passa a atingir, a focar na governança corporativa. Então, essas são as principais diferenças dentro daquelas duas lógicas, das duas principais lógicas que nascem ali desse olhar para as GPUs. Em relação aos procedimentos metodológicos, então, essa pesquisa ela teve uma abordagem qualitativa de natureza aplicada. É uma pesquisa exploratória baseada em estudo de caso. E aí, como dados primários, nós temos as entrevistas, feitas especialmente com representantes do consórcio Revitaliza e do coletivo Cais Cultural Já,
E nos documentos secundários, a utilização de documentos. Então, documentos desses dois movimentos, né, como o projeto de revitalização e as diretrizes do CAIS, assim como reportagens jornalísticas, né, fazendo grandes levantamentos de números e de conteúdo. Aqui eu apresento para vocês, então, uma linha do tempo, né, do CAIS Mauá, do CAIS do Porto, desde a fundação de Porto Alegre, em 1772, até depois, em 1850, a construção do porto e do mercado público de Porto Alegre. Depois disso, nós temos o Plano Diretor, né, que é uma lei que dispõe sobre o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade, o orçamento participativo, que é um instrumento muito representativo em termos de trazer a população, trazer a sociedade para ter o direito, de fato, de escolha, de levantar a sua opinião, de ser ouvida. E aí a gente começa a apresentar alguns projetos, algumas iniciativas para a revitalização desse espaço. Então, desde 1991, passa-se a discutir projetos visando essa revitalização. Primeiro o projeto Caminho do Porto, depois Porto dos Casais, o Complexo Industrial de Cinema, o Monumenta, uma retomada ali do Porto dos Casais, e em 2024, de fato, a revitalização do Cais Mauá. Em 2007, o setor privado passou a ser chamado, passou a ser convidado para essa discussão. Então, em 2010, foi apresentado o consórcio Porto Cais Mauá do Brasil. Em 2019, o projeto Marco Zero Cais Embarcadeiro. Em 2019, também teve o rompimento lá com o Cais Porto Cais Mauá, por uma série de exigências, uma série de legislações, de regramentos que esse consórcio não cumpriu. Então, em 2020, essa autonomia pela revitalização do cais passou a ser do Estado novamente, e em 2021 iniciou-se as discussões entre o projeto Consórcio Revitaliza e as diretrizes do cais cultural, para, por consequência, então, chegarmos à inauguração do embarcadeiro. Aqui eu mostro para vocês uma foto do que é o cais do Porto de Porto Alegre hoje, já pós-revitalização. Aqui a gente consegue enxergar a área das docas, consegue enxergar o próprio gasômetro que está envolvido ali dentro da revitalização e uma série, enfim, de estabelecimentos que acabaram ocupando esse espaço. Na apresentação e análise dos resultados, então, eu vou contextualizar um pouco do projeto Consórcio Revitaliza. O projeto Consórcio Revitaliza ele foi encomendado pelo governo do estado, com parceria do BNDES, ao Consórcio Revitaliza. Então, nesse projeto se priorizou, se focou muito no público-privado, na parceria público-privada. Depois houve, então, a defesa pela alienação do setor das docas, que puderam ser exploradas, conforme o próprio consórcio definiu. A concessão dos setores de armazém e gasômetro, também para iniciativa privada. E aqui um ponto bem importante, que foi, dentro desse projeto, já foi proposta a criação de 9 torres de edifícios. Então, uma ocupação residencial de 70% das docas. Mais para frente eu vou explicar para vocês um pouco dessa problematização da área residencial, mas essa então foi a defesa, esse foi o projeto apresentado pelo consórcio Revitaliza. No Diretrizes Cais Cultural já, nós temos esse cais baseado na defesa da cidade, no direito da cidade, de acordo com a Lei 10.257. Todas essas diretrizes, elas foram baseadas e defendidas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nos ODS da ONU. Aqui também se coloca o setor das docas à alienação. Existe, então, a defesa da viabilidade financeira sem residências e a proposta de uma gestão colaborativa, chamando a sociedade para participação, chamando a sociedade para escolha. Então, na apresentação dos resultados, em relação às lógicas em disputa, nós dividimos em 3 partes. Primeiro, no que se refere à participação social, nós temos a Constituição de 88 e o Estatuto da Cidade, garantindo uma gestão democrática e defendendo a função social da cidade. Porto Alegre tem um histórico de participação popular muito importante, com o orçamento participativo, sendo referência, inclusive, mundial no que diz respeito ao orçamento participativo.
Nós tivemos uma baixa participação da população no projeto de revitalização, e aqui existe uma discordância entre o poder público e essas instituições, porque foram, de fato, realizadas mais de 100 reuniões e mais de 7 workshops. Só que a participação foi de apenas 235 participantes. Isso representa 0,02% da população. E aí, o que acontece? Quem participa é, de fato, o público interessado, mas a grande sociedade, a grande massa que vai ser beneficiada ou não pelo projeto, não foi envolvida, não foi ouvida. Aqui nós temos alguns fatores que limitaram o acesso a essa participação. Muitas dessas reuniões e workshops aconteceram durante a pandemia, então todo o acesso ele estava sendo muito restrito, a maior parte dos encontros foi remoto, então as pessoas não conseguiram participar, entenderam como pouco acessível essa disponibilidade de reuniões, de encontros e debates, e de fato houve pouca divulgação. Nós temos aqui o poder público ausente em audiências públicas importantes, então, por mais que tivessem sido realizados encontros, governador e prefeito nunca compareceram, sempre representantes do poder público eram enviados, mas nunca essas grandes autoridades da cidade e do próprio estado. E como resultado, nós temos a participação restrita a grupos mobilizados e um distanciamento muito grande do que foi proposto como projeto e, de fato, as necessidades da população. Depois, ainda nas lógicas em disputa, nós temos uma discussão sobre legitimidade. Então, o histórico de decisões públicas contra edificações residenciais na orla, ele é histórico, ele é antigo, principalmente por riscos de alagamento e proteção ambiental. E nós tivemos, né, um case muito significativo, então, quando a gente fala de risco de alagamento e proteção, porque essa discussão começou lá em 2021. Só que em 2024 a gente teve um recorde histórico em relação ao alagamento. Então, grande parte da cidade ficou debaixo d'água e especialmente a região do cais foi toda destruída, foi toda coberta por água. Então, se a gente tivesse já essas residências, essa área residencial ali, o desastre poderia ter sido muito pior. Muitas vidas seriam colocadas em risco, né, sem citar, enfim, a questão estrutural. Mas já existe essa discussão. Em 1941, a gente já teve uma grande inundação naquele local, muito em decorrência do Guaíba, que hoje não é mais considerado rio, é considerado lago. Mas, ainda assim, passando por cima de todos esses acontecimentos, essa história, se propôs essa questão das residências. Então, o projeto atual ele retoma a ideia de uso residencial, contrariando leis e diretrizes urbanísticas anteriores. Aqui volta a falar sobre o alto risco de enchentes, citando a de 1941 e depois o recorde histórico do ano passado, de 2024. E então chegamos num debate central. O cais cultural, com uso residencial, defendendo o uso residencial e a privatização, a elitização e a ameaça à sustentabilidade urbana, e o consórcio Revitaliza, defendendo um uso misto, comercial e residencial, ainda que muito pequeno, ainda que muito pouco significativo, garantindo movimento, segurança e viabilidade econômica. Então, a proposta residencial ela não é voltada para classes baixas ou médias, mas ela está de acordo com tendências de mercado, buscando aqueles imóveis pequenos, normalmente de um quarto, voltado para públicos mais elitizados. O que a gente vê aqui é uma grande contradição urbana, porque na região central nós temos 101 mil imóveis desocupados, embora tenha se percebido a queda populacional. O que acontece especialmente naquela área é a gentrificação. Então, pessoas que antes habitavam aquele espaço estão indo, de fato, para a periferia da cidade, com a elitização da região central, especialmente do cais do Porto. O que a gente percebe, o que a gente observa analisando os números, é que tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. Essa é a grande contradição encontrada. Depois, por fim, no que se refere à governança, nós temos as PPPs com contraprestação imobiliária. Então, além do Estado ceder o terreno, ele ainda tem remunerado essas empresas. Professores representantes da academia do cais defendem que o Estado possui um ativo estratégico e que ele não precisa depender da privatização para revitalizar.
negociações recentes garantindo o uso público e cultural de parte dos armazéns e do pórtico, que já foi um avanço parcial, porque a primeira proposta nem fazia essa menção, e uma proposta alternativa de gestão. Então, uma governança compartilhada, o Estado compartilhando essas decisões, esse crescimento, esse desenvolvimento com a iniciativa privada, as organizações culturais e da sociedade civil, e alinhada a uma nova governança pública e ao princípio da gestão democrática do plano diretor. No que se refere ao conflito de lógicas institucionais, nós temos, reforçando a lógica pública, uma lógica cidadã associada ao cais cultural, e uma lógica privada, mercantilista, associada ao consórcio Revitaliza. No que se refere ao cais cultural, uma ênfase na inclusão social, na participação cidadã e no acesso democrático do espaço urbano, um desenvolvimento muito orientado pela justiça social, igualdade de oportunidades e benefício coletivo. Por outro lado, uma lógica mercantilista orientada a parcerias público-privadas, à valorização imobiliária e ao retorno financeiro, o espaço sendo visto como um produto. Cidadãos ocupando o papel de usuários e consumidores, com pouca participação na tomada de decisão, e uma priorização pela competitividade urbana, atração de investimentos e um modelo econômico voltado ao lucro. E embora nós percebamos esse conflito de lógicas, o que predomina, o que acabou predominando nesse projeto, foi de fato a lógica mercantilista, baseado numa PPP aprovada e o desenho final do projeto indicando essa predominância. Apenas 2 armazéns de todo aqueles 180 mil metros de espaço reservado para o uso cultural, e os resultados esperados desse modelo é uma legitimação da desigualdade de benefícios, uma gentrificação e elitização daquela área, da área central de Porto Alegre, uma desconexão entre cidadãos e o espaço urbano, um projeto, um uso que não reflete as necessidades e os interesses da população, e um risco de homogeneização, uma perda da identidade local. Como consequências e riscos, nós citamos os benefícios econômicos. Então, de fato, esse projeto ele gera emprego, ele gera renda, ele tem uma imagem urbana. Aquela foto que eu mostrei para vocês é muito bonita, visualmente é muito bonito. Mas esses benefícios eles não eliminam a exclusão social, a privatização simbólica do espaço público e a pressão imobiliária e o aumento do custo de vida. A revitalização ela pode acontecer junto a processos de segregação socioespacial. Então, o não pertencimento, a falta de reconhecimento e de representatividade naquele espaço, e a substituição de moradores e comerciantes locais por grandes empresários, grandes empresas, grandes franquias que acabaram se apropriando do espaço. Na conclusão, então, nós citamos que o estudo evidencia a disputa entre 2 lógicas na revitalização do cais, a lógica da cidadania e a lógica mercantilista, e que, embora o marco legal da cidade favoreça uma lógica cidadã, muito em decorrência de todo o reconhecimento de Porto Alegre, inclusive com o orçamento participativo, o que prevalece hoje naquele espaço, naquela proposta, naquele modelo, é o modelo mercantilista, que tende a promover a elitização do espaço e o afastamento da população. E a atuação de coletivos e movimentos sociais foi fundamental para garantir que pelo menos uma parte, pelo menos aquelas 2 docas, permanecessem dedicadas ao uso cultural, porque nem isso estava previsto. Então, para futuras ações, nós destacamos a importância de instrumentos de avaliação que considerem não apenas os efeitos econômicos, porque, novamente, financeiramente, economicamente, a revitalização foi muito positiva, mas a que custo? É importante esse estudo, então, a continuidade desse olhar para os impactos sociais, culturais e ambientais naquele lugar, naquele espaço, promovendo um desenvolvimento urbano mais justo e sustentável, não somente a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Essas são algumas das referências, as principais referências do trabalho, e é isso. Eu agradeço a atenção. Ótimo, Marissa. Muito, muito boa a sua apresentação. É coisa boa a gente ver uma conterrânea, né? Eu sou da UFSM, de Santa Maria. Ah, sim. Atualmente eu muito estou bom. em Livramento, divisa aqui com o Tá Uruguai. longe. Um professor que ele era daqui foi para a URGS, o professor Ariel. Não sei Sim. se trabalha na pós-graduação, ele era daqui. Sim, eu conheço o professor Ariel, sim. Já dividi algumas turmas com ele.
Muito bom. Não adianta, né? O Brasil é pequeno, quando a gente sempre se encontra, né? Ah, sim. Muito, muito bom, Marissa. Vamos para o próximo agora? Acho que é a Nadine. Que sim. O meu não vai ter sotaque, porque eu sou de Brasília, então Brasília Ai, fica meio perdida ali. vai ser como é incrível, né? Como a pessoa vai falando, a gente vai reconhecendo já, né? Aqui já não tem nada muito. Deixa eu ver se deu certo aqui, que eu tentei dividir a tela. Uhum, tranquilo. Deu certo, só ela não ficou assim grande, né? Assim, mas eu consigo enxergar. Tá dando pra enxergar? É porque senão eu ia conseguir ver vocês, né? Eu fico meio. Ah, entendi. Não, tranquilo, ótimo. Tá dando certo, né? Tá certinho. Tá dando certo. Pode começar, né? Fica à vontade. Eu sou Nadine, eu sou especialista em orçamento, governança e gestão de riscos no setor público. E esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com a professora Diana Vaz de Lima, da UNB também. E a gente analisa os impactos da renúncia fiscal no financiamento e distribuição de recursos dos programas PRONON e PRONAS-PCD. Deixa eu só colocar o tempo aqui, senão eu vou passar. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa renúncia fiscal. Ela refere-se à perda de arrecadação tributária devido a benefícios fiscais concedidos pelo governo. Para contextualizar, quando eu falo em renúncia fiscal, eu estou falando da parcela de recursos que o Estado deixa de arrecadar ao conceder benefícios tributários. Não é um valor que entra efetivamente lá nos cofres do governo, seria um valor que ele só não arrecada. Daí, essa renúncia, ela em tese precisa estar alinhada com as políticas públicas, que são voltadas ao bem-estar social, ao desenvolvimento, e daí elas facilitam o financiamento de programas públicos para o desenvolvimento socioeconômico e bem-estar social, que esse é o propósito da renúncia. E isso viabiliza a criação de programas como o PRONON e PRONAS, que seria essa parcela da renúncia que vai para saúde pública. O que acontece com esses programas? Tem uma lei, que é a 12.715, que ela permite que as doações e os patrocínios, por exemplo, de banco ou alguma instituição assim, seja deduzido do imposto de renda para apoiar essas ações em oncologia e em saúde da pessoa com deficiência. Não seria o banco que faria essa ação. Ele dá para alguma instituição e depois ele pode abater no imposto de renda dele. Daí, o objetivo do estudo é avaliar como a renúncia fiscal via PRONON e PRONAS impacta o financiamento e a distribuição regional dos recursos, identificando a concentração em determinadas regiões e as barreiras que limitam a participação de outras, para orientar medidas que promovam a maior equidade na alocação. A metodologia utilizada foi um estudo de caso com abordagem mista e a combinação de métodos quantitativos e qualitativos. A pesquisa foi focada nos programas PRONON e PRONAS, o anexo 86 da Portaria de Consolidação número 5, de setembro de 2017, e portarias publicadas em 2024 e 2023. A desse ano acabou de sair, mas não deu de entrar no estudo porque realmente saiu esse mês. Daí foram utilizados artigos, textos legais e legislações correlatas, portal da transparência, com detalhamento das renúncias, ali o site da Receita, e foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa, com informações de 2015 a 2021. 2021 fica porque nesse sistema de controle e monitoramento de programas da cooperação técnica só tem dados até 2021. Apesar de ter tido o programa em 2022 até agora, eles não atualizam os dados lá no... E eu trabalhava com isso, então na nossa plataforma interna a gente tinha os dados atualizados, mas eu não podia utilizar porque as informações não estavam ali divulgadas, né, para o público. Daí, e foi delimitado nesses dois programas, porque é relacionado ao eixo de pesquisa, que é onde a gente encontra maior dificuldade em mensurar esse retorno. Daí aqui já vou discutir os resultados. Com a evolução dos gastos tributários em valor absoluto, é possível observar a tendência de crescimento ao longo do tempo. Daí pode-se dizer que nos últimos 10 anos, esse gasto tributário praticamente duplicou. Aqui a gente tem 513 milhões, mas eu estou com a série de 2019 a 2024, só que a série começa lá 10 anos atrás, só que eu coloquei essa série aqui porque é o que a gente usa no estudo, né? Comparando ali com os dados da Receita. Daí ele duplicou nesses últimos 10 anos. Essa aqui, em azul, é a parcela da função saúde dentro desses gastos tributários. A saúde também teve um crescimento, mas um crescimento bem mais discreto. Só coloquei ali para a gente poder comparar qual que é o peso dessa renúncia
como instrumento de política pública e qual que é o peso da função saúde dentro dessa política pública. Tá passando. Aqui seria dentro dessa parcela de saúde aqui. Ixi, voltei. Dentro da parcela aqui de saúde, esse azulzinho, a gente tem os 2 programas. O que eles representam ali dentro dessa situação. Daí, nesse ponto, a gente olha especificamente para o recorte deles dentro da saúde. Os valores vinculados ao PRONAM e PRONAS têm uma trajetória de crescimento com queda acentuada ali em 2020, mas é por causa da pandemia, porque teve uma portaria, a 1848, que permitiu suspender essas atividades desses projetos durante a pandemia de Covid. Ou seja, não é uma retração estrutural do programa, e sim um efeito da pandemia. E a gente só vê o crescimento dele, assim como no anterior, né, da parcela saúde aqui crescendo, o investimento nos programas também cresceu. Daí aqui a gente vê a distribuição por região. Na acumulada, o total dos valores das bases efetivas e das projeções, a região sudeste foi responsável pela maior parte, como a gente pode ver. 77% do total dos recursos referentes aos programas foram para a região sudeste. Daí seguida pela região sul, com 11,65% do total acumulado, e as regiões norte, centro-oeste e nordeste somadas não chegam ao valor da região sul. Então, destaca aí uma disparidade notável da alocação dos recursos, com o sudeste e sul recebendo uma fatia substancial em comparação às outras regiões. E mesmo a gente considerando fatores como economia, ou, por exemplo, o número de instituições em cada região, o padrão indica que a renúncia na prática está reforçando as regiões já mais estruturadas. Aqui a gente vê as distribuições por região, ou por instituição credenciada por região, e ela pode ser contextualizada pelo sistema de controle e monitoramento de programas de cooperação técnica que eu falei, que é um painel do governo, que eles mostram, tem todo um painel desses 2 projetos, desses 2 programas, e ele mostra todas as regiões todas as instituições cadastradas por região, essa distribuição. O mapa deles é bem feinho, mas daí eu fiz um bonitinho aí. E daí ele tem esse painel que contempla os dados só de 2015 a 2021, falta atualização. E em 2021, a última atualização eram 2.111 instituições credenciadas, sendo 423 do PRONAM e 1.688 do PRONAS. Daí, até 2021, mais de 80% dessas instituições estavam no sul e sudeste, que está aqui, 998 e 788 nessas outras regiões. Então, o desenho atual dessas portarias acaba premiando quem já tem estrutura e histórico de participação. E o problema nessa questão é que afasta da lógica de usar a renúncia para reduzir desigualdade regional. As regiões com maiores necessidades seguem com baixa presença, tanto em submissão quanto em aprovação, como é que a gente pode ver aqui. Ó. Em 2023, que foi em 2024, no caso dos projetos, a portaria de 2024, os projetos do ano anterior, né? Foram submetidos 38 projetos, do eixo 3, que é o eixo de pesquisa, que é o que está sendo analisado, porque, na verdade, são 3 eixos. É o de recursos humanos, que você consegue avaliar o retorno de uma forma mais objetiva, quantas pessoas foram capacitadas, ou alguma coisa assim, e o de assistência social, que você também consegue mensurar, vendo quantas pessoas foram assistidas nessa situação. Eu peguei o eixo 3, que é o de pesquisa, porque realmente é o mais difícil. Como é que eu vou mensurar o retorno da pesquisa em renúncia fiscal, que já é uma coisa que você não consegue mensurar o retorno? Então, tem toda uma problemática aí. Daí, nesse eixo de pesquisa, foram 38 projetos que foram submetidos nessa última abertura da portaria. Desses 38, 3 eram da região, não eram da região sul e sudeste, ou seja, era norte, nordeste e centro-oeste, apenas 3. Desses 3, um foi reprovado porque ele não apresentou documentação obrigatória e outro foi reprovado porque ele apresentou falhas metodológicas. Ou seja, todos esses projetos, apenas um dessas regiões foi aprovado. E daí o que aparece é que é um funil e boa parte dessas regiões menos favorecidas são barradas em questões técnicas ou formais, antes mesmo da disputa em igualdade de condições, ou seja, mesmo que a portaria preveja alguma variação ali de ponto para alguma região diferente, elas não conseguem passar da primeira fase, que seria apresentar esses projetos. Aqui eu tenho dos projetos aprovados, foram aprovados 14 projetos, desses 14, apenas um era da região, como eu comentei.
E daí, no histórico de todos os projetos apresentados, desde o início, que tem dados lá desde 2013, se eu não me engano, apenas um era da região norte. E do Nordeste, de 38 que foi apresentado em todo o histórico, 28 foram reprovados. Ao contraponto de Sul e Sudeste, que foram 428. Então, meio que se perde o objetivo da renúncia fiscal, que seria reduzir essas desigualdades. Deixa eu passar aqui. Daí as considerações finais. O estudo destacou uma significativa disparidade na distribuição entre os projetos dos programas pelas regiões, com uma concentração predominantemente nas regiões Sul e Sudeste, como eu falei, e regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram menor participação, tanto na submissão quanto na aprovação de projetos. Ou seja, o estudo concluiu que a renúncia fiscal, da forma como ela vem sendo operacionalizada, não tem cumprido plenamente o papel de promover a equidade regional. As barreiras para aprovação de projetos. A análise revelou que a principal barreira para aprovação de mais projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste está relacionada à falta de submissão. E, quando eles são submetidos, apresentam problemas ou a falha na apresentação mesmo de critérios básicos. As limitações encontradas nessa pesquisa foi que simplesmente não tem dados, eles só atualizam até 2021, então fica essa lacuna de dado. Escassez de estudo recente sobre o programa também é uma coisa. E vendo lá, estando presente ali na elaboração, na parte do desenvolvimento dessas portarias, o que acontece a portaria do ano anterior é só replicada para o ano seguinte, sem a avaliação do que aconteceu durante todo esse processo, de qual a região que foi contemplada com essa situação, porque existem critérios de pontuação para cada região nas portarias. Se vocês forem olhar a portaria, tem a região Norte e Nordeste ganha 1,5 ponto a mais. Instituição que nunca foi premiada ganha mais 1 ponto. Só que a questão é que eles não conseguem passar do inicial, que seria mandar um projeto bom, porque não tem capacitação para esse tipo, até porque o tanto de instituição que tem no Sul e Sudeste. E ainda teve, nessa última portaria, eles fizeram um critério que seria somente um projeto por instituição. E ainda assim, a maioria das instituições Sul e Sudeste, então, não adiantou muita coisa. As recomendações são que é crucial fornecer maior apoio técnico para essas regiões, financeiro e capacitação, visando aumentar a submissão e a aprovação de projetos. E recomenda-se uma revisão desses critérios de avaliação e de aprovação para considerar melhor as particularidades e desafios regionais, promovendo assim o desenvolvimento equitativo dos programas em todo o país. É isso. Ótimo, Nadine, muito bom. A gente conseguiu visualizar bem, muito boa a tua didática. Que loucura isso, né? Como é que a gente tem que criar práticas no sentido de estados realmente conseguirem ter acesso. Porque é discrepante, é uma coisa assim que a gente tenta promover a questão da desigualdade com as políticas públicas, mas ficou evidente que os estados do Norte e Nordeste não conseguem ter esse acesso. Falta realmente critérios avaliativos já tem, mas assim, talvez capacitação ou desenvolverem projetos que sejam específicos para esses estados, que eles consigam ter esse acesso. Eu acho que seria alguma coisa assim mais institucional, até porque tem consultoria. Mas se é uma instituição pequena, como é que ela vai contratar uma consultoria para mandar um projeto assim? Porque a gente a gente recebia, não trabalho mais lá, mas recebia projetos de hospitais de excelência. Então, como que uma instituição lá do interior vai conseguir competir com os hospitais de excelência? E já pega aí, é para esse público que a gente está querendo colocar essas políticas? São eles que estão precisando? Sabe? Fica meio... Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariane. Boa noite. Eu sou a professora Diana aqui da Boa noite, UNB. Diana. Tudo bom? Eu queria pedir mil Tudo bem? desculpas. Eu queria prestigiar aqui a apresentação da Nadine, né? E, inclusive, eu estou em sala de aula agora. Hoje eu tive aula manhã, tarde e noite, né? Mas eu queria só deixar um comentário, né? E
Primeiro, parabenizar a organização aí do SEMEAD, a oportunidade de ter um evento híbrido ajuda, né? Nem todos os alunos conseguem ir, né? Então, esse é um trabalho de conclusão de curso da especialização da Nadine, que já tinha feito um outro trabalho na graduação, a gente publicou e agora ela está caminhando para se preparar para fazer mestrado, né? Então é muito importante esse tipo de oportunidade dela apresentar pesquisa. E deixar essa semente aí de pesquisa sobre renúncia fiscal, né? Então a gente vê muito, já vê alguns estudos trabalhando a renúncia fiscal da perspectiva do terceiro setor, né? Mas da perspectiva aí das contas de governo, né? Então, o trabalho dela fica evidente que o modelo atual de renúncia fiscal, embora bem intencionado, está falhando no propósito de fornecer, de promover o desenvolvimento regional e a equidade na saúde. Então, essa questão da capacitação, ela é muito necessária, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Para que eles possam submeter projetos com documentação e metodologia corretas, garantindo que a renúncia cumpra o seu papel. Então, é muito importante que a gente fale de temas como esse, porque muitos recursos hoje são destinados à renúncia fiscal, né? Assim, acaba que o governo deixa de arrecadar com esse propósito, né? Dessa entrega para a sociedade. E aí, convidar todo mundo, então, a ler o artigo da Nadine, né, e que pode inspirar futuras pesquisas. E desculpa o atraso aí da entrada, mas não poderia deixar de prestigiar essa aluna brilhante, né? Então, a Nadine está no lugar certo aí. Muito obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece, ótimo. Achei que ela era doutoranda, aí já estava em fase aí de Ai, defesa até da tese. Ó, eu não espero menos que você, viu? não, eu tô Depois fugindo de aqui, a Ana Paula elogios mestrado. sendo a professora Diana, é o mínimo que eu espero. Muito boa, didática ótima. Só que a gente vai ter que ir para a Obrigada. próxima apresentação, porque senão não vai dar tempo. Maria Eduarda, Sim, vou compartilhar agora. você se importa de conectar a câmera, Maria? Que Não, só um minuto. fica melhor a apresentação, a gente enxergando a apresentadora. Deixa eu voltar. Tranquilo, estamos te vendo, a apresentação está aí, só não está no início. Deu uma travada aqui. Acho que agora foi. É, tranquilo, está na página inicial, só Deixa eu ver falta só. maximizar a tela, né? Ampliar. Aí mesmo. Uhum. Deixa eu só ver se está Ótimo. passando. Pronto. Boa noite a Ótimo, Maria. todas. Posso iniciar? Boa noite a todos. Eu me chamo Maria Eduarda e, juntamente com os meus colegas, né, a professora doutora Vera Lúcia Cruz, Hugo Vieira de Sá e Vitória Cássia, realizamos esse trabalho intitulado de Benefício de Prestação Continuada, benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, a evolução dos recursos gastos nas regiões do Brasil. E só assim, para meio de informação mesmo, a gente iniciou esse trabalho querendo focar no autismo. A gente queria fazer um estudo para analisar assim, o aumento de diagnóstico do autismo. Aí acabamos conseguindo os dados do BPC, só que era só dividido entre idosos e pessoas com deficiência. E dentro do grupo de pessoas com deficiência, a gente não conseguiu o CID. Então, a gente não sabia qual era o tipo de deficiência. Então, acabamos mudando o foco do trabalho e pegamos essa população, assim, em geral mesmo. Aí, para iniciar aqui na introdução, o benefício foi criado pela Constituição de 1988 e regulamentado pela LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício garante um salário mínimo mensal a idosos de 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência. Ficou cortando aqui esse. Acho que assim vai. Com renda familiar per capita
menor ou igual a um quarto do salário mínimo, né? Esse benefício também visa assegurar a dignidade humana e os direitos sociais. Porém, ele enfrenta muitas críticas, principalmente pelos seus critérios rígidos, né? Focalizado, muita burocracia e o foco excessivo na renda, que faz com que algumas pessoas que realmente precisam desse benefício acabam ficando de fora por causa desses critérios que são muito rígidos. Mas mesmo com esses critérios muito rígidos, ele representa 86,21% do Fundo Nacional de Assistência Social e cresceu 16,1% em 2024, né, que revela a importância de se discutir, né, essa sustentabilidade do programa. Em relação à fundamentação teórica, trouxemos aqui o histórico e desafios. A origem foi após a Constituição de 1988, e ao longo do tempo o BPC passou por diversas reformas, né? Uma delas foi a Lei número 12.435, que buscou reorganizar o sistema, e uma delas também foi reduzir a idade mínima de 70 para 65 anos, né, com a tentativa de tornar mais acessível, né, para mais pessoas terem acesso. Mas teve alguns desafios, né, os critérios restritivos e muitas falhas no acesso. Em relação ao impacto econômico, o BPC tem um papel relevante, né, na economia, sobretudo no Nordeste, pois ele estimula o consumo e reduz a dependência de outros programas. Porém, há um risco, né, dessa dependência prolongada, fazendo com que algumas pessoas fiquem, não quero dizer nem assim acomodadas, mas por tanto tempo de ficar dependente de um programa, às vezes quando vai ingressar num mercado de trabalho, elas não conseguem, justamente por não ter experiência, não ter uma especialidade, né? Porque passou tanto tempo dependendo de um programa que ela não consegue ingressar no mercado. Ainda na fundamentação teórica, trouxemos a vulnerabilidade dos requerentes, que o predomínio é de baixa escolaridade e pobreza, e há altas taxas de indeferimento, principalmente para deficiências leves. Aí, como eu disse no início, né, aí acaba algumas pessoas ficando de fora, mesmo precisando, mas justamente por causa desses critérios. Aí também possui uma taxa de analfabetismo 5 vezes maior do que a média nacional. E em relação ao ponto de vista, né, territorial, a desigualdade regional. O Nordeste concentra a maior quantidade de beneficiários com deficiência. E essas desigualdades regionais mostram que, mesmo sendo um benefício nacional, o BPC é dividido de formas muito diferentes em cada região, né? Aqui mostra que a região Norte e Nordeste enfrenta maiores dificuldades de acesso e infraestrutura. A metodologia utilizada, o tipo, foi quantitativa, descritiva e documental. O período de análise foi de 2003 a 2023. E utilizamos dados oficiais do Portal da Transparência do Governo Federal. As principais variáveis utilizadas foram o número de beneficiários PCDs e os recursos pagos. E as ferramentas que utilizamos foi o Excel para poder organizar, né, os dados. Os dados já recebemos em planilhas. Então, tivemos que organizar por período. E utilizamos o RStudio para rodar esses dados, né, para ter os gráficos para análise. E as análises que foram feitas foi a frequência relativa, a média, mediana e o desvio padrão. Aí, nos resultados, né, serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise dos dados com base no que foi objetivado. E o foco
é a análise da evolução dos recursos gastos com o BPC destinados a PCDs ao longo de 21 anos, que é de 2003 a 2023, com o intuito de evidenciar a variação regional nos recursos destinados a PCDs. Aqui na primeira figura, mostra a quantidade de beneficiários PCDs e o total. A linha azul é o total. Então, vemos aqui que há um acrescente, né, nessa quantidade de beneficiários, mas nota-se que as pessoas com deficiência, aqui em 2019, há uma queda significativa, mas no total não. Isso significa que há um aumento na quantidade de idosos no programa. Aí aqui a gente já vê a quantidade de beneficiários PCDs por região brasileira, tá? Aqui só tá pessoas com deficiência, não tem o total, não, o idosos não está inserido nesse gráfico. Então, aqui a gente vê que o Nordeste é a região que mais ocupa, né, beneficiários com deficiência, e teve essa queda aqui, ó, significativa em 2019, que coincidiu com a Covid-19, né, quando o acesso aos serviços públicos ficou muito restrito, pois nessa época era os hospitais lotados, o que pode ter acabado dificultando, né, as pessoas a terem acesso ao programa ou até mesmo fazer a sua inscrição. E na questão das pessoas com deficiência, elas precisam fazer uma avaliação médica. E nessa época, os hospitais estavam um caos. Aí aqui é seguido do Sudeste, Sul, Norte e, por último, Centro-Oeste. Aqui nesse quadro, temos a frequência relativa, né, variável da quantidade de beneficiários PCDs pelo total. Aqui é a quantidade de beneficiários PCDs e aqui é o total. Se tivesse aqui uma outra coluna, seria de idosos. Aí seria esse menos esse, seria a quantidade de idosos. Então, aqui é o percentual da quantidade de pessoas com deficiência em cada região em relação ao seu total. Então, o Nordeste, ele ocupa, do seu total de beneficiários, 56,5% são pessoas com deficiência. Aí depois vem o Sul, Norte, Sudeste e, por último, o Centro-Oeste. Aí aqui é o gráfico de linhas dos recursos alocados a PCDs com o decorrer dos anos, que é um acrescente, né? Então, a gente poderia até achar que aqui em 2019 poderia ter uma queda, né? Já que houve uma queda de beneficiários. Mas continuou crescendo, o que indica que teve, né, reajuste no valor do benefício, medidas emergenciais que foram adotadas durante a pandemia, como adiantamentos e flexibilizações dos pagamentos. Nessa figura 4, vemos o recurso alocados por região. Aí aqui o Nordeste recebe mais recursos, seguido do Sudeste. Aqui está o Sul, Norte e Centro-Oeste. Justamente pela quantidade de beneficiários, então, consequentemente, mais recursos alocados à região. Aí aqui também mostra essa proporção da porcentagem de pessoas com deficiência em relação ao total de cada região. O Nordeste é a região que mais recebe recursos. Aí depois vem o Sul, Norte, Centro-Oeste e o Sudeste. Considerações finais. O estudo revelou que o número de beneficiários do BPC cresceu significativamente ao longo dos anos, com as pessoas com deficiência representando a maior parte do total de beneficiários, né? Embora o crescimento mais acentuado tenha sido entre os idosos, entre 2019 e 2022, né? Já que houve aquela queda. E particularmente nas regiões com maior volume de benefícios, né? Como o Nordeste. A gente viu que a queda no Nordeste foi mais significativa.
Só que isso não resultou em uma redução proporcional dos recursos, né? Os recursos continuou sendo alocados para essas regiões, mesmo com a diminuição na quantidade de beneficiários. Aí o estudo enfrentou limitações devido ao acesso restrito a dados detalhados e recomenda futuras investigações para entender os fatores que influenciaram a queda nas concessões e a distribuição desses recursos. Aqui há algumas referências bibliográficas e obrigada. Obrigada, Maria Eduarda, pela apresentação. Você é mestranda, é doutoranda? Não, terminei a graduação no início desse ano. Ah, entendi. Pensa em fazer pós-graduação? Oi? Não, Pensa em não, fazer no, pós-graduação? no momento ainda não, porque eu tô no mercado de trabalho já. Aí, para mim, tá sendo mais no momento, né? Eu ainda penso em fazer uma pós, mas agora no momento não. Ah, entendi. Ah, muito bom. Dá para tu ir pensando aí num tema de pesquisa relacionado a essa tua temática. Eu acho que tem um potencial aí, quem sabe tu fazer uma dissertação de mestrado, pensar em alguma questão relacionada a políticas públicas, que tem um fomento aí para essa área muito bom. Obrigada, gurias. Deixa eu voltar aqui. Muito bom, gurias. Gostaria de agradecer a presença aí. Foi um semiád feminino, né? Tô desligando o microfone. Vocês estão me escutando? Sim, Estamos. Ah, tá. Desculpa, alguém falou microfone. Ai, meu Deus, estou falando para as paredes aqui. Foi um semiád feminino, foi muito bom as temáticas, né? E não sei se alguém gostaria, pena que não deu muito tempo para a gente fazer um debate, perguntar sobre os trabalhos, né? Foi muito corrido, mas caso alguém gostaria de fazer alguma colocação. Não, gurias? Então, gostaria de agradecer. Vocês querem tirar uma foto? Vou tirar um print aqui. Depois, se vocês quiserem, eu encaminho para vocês. Pode ser? Se ajeitem aí para parecerem bonitas. Todas já somos bonitas, né? Nem precisa muito. Não sei se meu print foi, eu vou tirar com o celular. Depois se vocês quiserem, eu envio no WhatsApp. Certo, meninas? Obrigada, então. Desejo sucesso na carreira de vocês. Me coloco à disposição também, se alguém quiser fazer alguma pesquisa relacionada aí à administração pública, é uma área que eu tenho bastante interesse. Já estou na docência, então, caso alguém gostaria de trabalhar, eu me coloco à disposição. Onde é que está o chat aqui? Eu vou colocar meu WhatsApp, bem à vontade. Se quiserem entrar em contato, eu fico à disposição. Muito obrigada, A gente meninas. também aqui, tá, Mariane? Aqui na UNB, então, nós temos, né, tanto a área de orçamento, como contabilidade e finanças, como matérias da graduação. Então, também, quem tiver interesse, precisar de alguma pesquisa aqui em Brasília, é só entrar em contato com a gente. Ai, obrigada, Diana. Eu tenho bastante afinidade, assim, com o pessoal de Brasília. Inclusive, eu tenho uma amiga que está lecionando no Instituto aí em Brasília, que é da UFSM, aqui do Sul, que também Uhum. já foi para Brasília. O pessoal sempre, nos eventos que eu participo, o pessoal de Brasília é bastante capacitado, assim. Acho muito válido. Eu até estava comentando com as gurias no início, assim, quando eu participo de eventos, como é importante, assim, que expande a nossa mente, a gente sai, assim, do nosso nicho de estudo e vê como tem outras pesquisas que a gente pode estar pensando, né, outras temáticas, é extremamente válido sempre a gente participar dos eventos, né. E os congressos é o caminho natural também para você fazer essa conexão entre pesquisadores, né? Nós temos aqui o congresso da UNB, que acontece também uma vez por ano, né? Então, que é na área de contabilidade mesmo, né? Então, é um congresso que já aconteceu 11 edições, e esse ano a gente, além do congresso da UNB, a gente vai recepcionar o Ampicont, que vai acontecer em dezembro aqui também.
Mas são congressos voltados para a área de contabilidade, né? São mais Não, ótimo. específicos, né? O meu, minha tese é na área de finanças. Eu tenho Uhum. bastante interesse, eu sou engenheira também, eu tô, Uhum. tenho bastante, assim, tenho bastante área de pesquisa, né? Eu sou administradora e engenheira, então tenho Uhum. bastante, inclusive agora saiu uma pesquisa minha relacionada bastante à área de contabilidade. Até anotei aqui, vou pesquisar certinho, quem sabe o ano que vem a gente se encontra no NB, não é? Tá, eu vou deixar aqui também no chat o meu WhatsApp, né? Para quem quiser entrar em contato, se É, quiser fazer alguma coisa aqui, tá aí, ó. Professora Diana, vou deixar o meu Trinity, e-mail também. tá bom? Ótimo, Então, Diana, vou anotar aqui. podem entrar em contato. Beleza, vindo aqui para Brasília, Mariana, e também dá um olá aí para gente, tá bom? Para você visitar aqui nosso departamento, tá? Ótimo, Diana. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Aqui, se fosse aqui do Sul, eu dizer que foi uma participação de gurias. Uma participação feminina. Obrigada, Obrigada, gente. meninas. Parabéns. Sucesso para vocês. Tchau, Tchau. Tchau, pessoal. tchau. Tchau.